Sobrou até para o padre. O santo homem de Deus está sendo processado porque disse o que pensa. E não é no país comunista, socialista como Venezuela, Cuba, China, Coreia do Norte, que todos nós sabemos que padres, pastores, líderes religiosos ou líderes políticos, quando dizem o que pensa, mas desagrada o grande governante daquela nação, ele é processado e preso, ou às vezes preso sem ser processado. É no Brasil, no país em que todos se dizem democratas. Esquerda e direita, oposição e situação, todo mundo diz que é democrata. E tá aí, ó, Lula processa padre que viralizou ao chamá-lo de maior ladrão do mundo. O pároco do interior de São Paulo, Edson Geraldo Bovo, pároco da igreja de São Roque, no interior de São Paulo, está sendo processado e os advogados de Lula querem que ele apresente provas de que ele é o maior ladrão que o mundo já viu. Ele está sendo processado apenas porque disse o que pensa. O maior ladrão que o mundo já viu, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Coitada da família dele, dos pais, da mãe, tem vergonha de... E a pergunta que fica, Lula onde vai, como aconteceu recentemente em Londrina, no Paraná, quando ele discursou apenas para integrantes do PT e do MST, mas ao sair dessa reunião, saiu por trás um grupo de verde e amarelo, estava lá no fundo dizendo: Lula, nós viemos de graça, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. O candidato não pode sair na rua. E quando sai à rua, em qualquer cidade do Brasil, até no Nordeste, que era reduto assumidamente petista, Lula é chamado de ladrão. Lula, o seu lugar é na prisão. Como vai fazer o ex-presidente, o candidato que se diz democrata, que quer voltar ao poder para resgatar a democracia no Brasil? Inclusive tem um áudio aqui que Lula diz estar muito chateado e não quer que ninguém o chame desse nome, porque isso fere a sua honra e fere a sua dignidade. Veja só o que diz aqui o próprio candidato. Na rua e alguém gritar que você é ladrão. Isso é o que mais me coloca a minha honra à flor da pele. Lula está tremendamente chateado, mas agora tem que enfrentar a eleição, tem que enfrentar o eleitor, precisa sair na rua. A pergunta é, ele vai processar cada cidadão de verde e amarelo que nas esquinas e nas ruas do Brasil chamá-lo de um nome que ele não goste, de forma pejorativa, ainda que seja de forma pejorativa? Ele vai processar o ex-colega Ciro Gomes, também pré-candidato Ciro Gomes, que diz a mesma coisa, que reverbera a mesma coisa? Todo mundo sabe a roubalheira generalizada que o Lula promoveu na Petrobras. Será que ele aprendeu alguma coisa depois disso tudo? Inclusive, neste vídeo, Ciro Gomes está falando sobre a Petrobras. Lula dizendo que o gás está caro, que o petróleo está caro, que o diesel está caro, a gasolina está cara, é culpa de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes está dizendo: Lula, você sabe que isso não é verdade. Foi você que pegou a Petrobras e colocou para atender acionistas minoritários, exigindo maximizar lucros a curto prazo. Foi você, Lula, porque a Petrobras hoje, ela produz um petróleo a $30 e vende para o brasileiro a $100. Foi você, Lula, disse Ciro Gomes nesse vídeo. E aí, como vai fazer aquele que se diz democrata, que quer voltar ao poder, para voltar a trazer a democracia no Brasil? Prendendo padres? Prendendo pastores, prendendo líderes políticos e o cidadão de bem que não concorde com suas atitudes, com seus pensamentos? O que você pensa a respeito do assunto? Aquele que diziam, que a imprensa dizia, que a esquerda dizia, que era um ditador, queria prender jornalistas, que ia processar jornalistas, Jair Messias Bolsonaro, não fez isso em momento algum. Inclusive, nesses últimos 3, 4 anos, você tem acompanhado o único que tem agido dentro das 4 linhas da Constituição, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ou Bolsonaro é reeleito, é Jair ou já era. Porque os outros que se dizem democratas, na verdade, não são, apoiam ditadores e parece que gostam também de atitudes ditatoriais. O que você pensa a respeito do assunto? Se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe ao máximo para que o brasileiro saiba a verdade. É Jair ou já era?